e boa tarde a todas. Mas vamos fazer silêncio, porque a palestra hoje é no silêncio, tá? Mas antes que comece a palestra, eu vou fazer aqui uma mensagem. Ele diz assim: de quando em quando é imprescindível que dialogue contigo mesmo, que te contemple a sós na face espelhada da tua consciência, que te indague quanto aos teus propósitos na vida, que efetue um honesto balanço a teu respeito, que não sustente qualquer ilusão também a teu respeito, que não represente para ti mesmo, que te desnude no silêncio de tuas reflexões, que te veja como não ouça mostrar-te aos outros, que analise as tuas tendências e conheça as tuas inclinações, e que esteja com Deus sem que ninguém mais esteja contigo. E nesta sintonia, elevamos o pensamento a Deus e agradecemos assim ao Pai, agradecemos ao Divino Mestre Jesus por estarmos juntos nesta sala virtual, por estarmos juntos com este grupo da Casa Felinto Martins, para darmos início ao nosso trabalho de atendimento fraterno. E temos hoje a fala da Antônia, que ela vai nos trazer uma mensagem sobre o silêncio. Pedimos assim, Jesus, que nos ilumine e a espiritualidade amiga possa colocar sobre a Antônia os fluidos necessários para que ela desenvolva com muita inteligência esse trabalho. Jesus amado, Jesus amigo, permita que possamos dar por iniciado a nossa doutrinária do atendimento fraterno. Graças a Deus. Antônia, você tem 45 minutos. É muito, mas, pois bem, né, vamos lá, é um apanhado, né, bem instrutivo de alguns mentores, né, sobre o silêncio, o que ele caracteriza e de como é que a gente pode trabalhar essa questão interior, porque o silêncio é aquele mergulho que a gente deve voltar, né, para dentro de nós. Então, como a gente vive nesse período onde deveriam, né, grande parte refletir, jejuar, né, orar, que é o que as pessoas hoje, né, não tem esse costume, mas segue as tradições. O costume muda, mas as tradições continuam, né? Então, quando a gente sai desse período, né, e deveria continuar refletindo, a gente perde um pouco essa questão da reflexão, e aí volta como se acabou o feriado, que era isso que eu estava precisando, e aí eu volto lá para a minha rotina, para o meu dia a dia, e esqueço e penso que refletir só na próxima Semana Santa. E a gente vê que é algo que a gente precisa para amadurecer, é através do silêncio, que a gente conhece como a meditação, como a oração, né? E principalmente aquilo que a gente faz e reflete para tentar fazer de novo de uma forma diferente e melhor, né? Então, quando a gente busca entender esse silêncio, não é eu me silenciar porque eu não posso fazer uso da palavra, pelo contrário, né? A palavra constrói, né? E constrói muito mais que a gente possa imaginar, porque ela é poderosa, a palavra é poderosa. Mas esse silêncio em si, diante desse momento, né? Como a gente viu na última palestra, falando sobre a Páscoa, sobre a origem, sobre essa questão de fé humana que as pessoas não têm muito, né? Que oscila bastante a fé
verdadeira, como Kardec diz, que a gente tem que ter uma fé que não oscile. A gente oscila, lógico, diante de nossas imperfeições, e quando a gente começa a fazer esse mergulho para dentro de nós e reconhecer quais são as nossas imperfeições, a gente vai se tornando um ser corajoso, aquele caba corajoso, mesmo cheio de defeito. Ele disse: eu estou sabendo, mas eu não vou desistir de mim mesmo. Então, isso encoraja você a viver melhor com aquilo que você tem para dar, né? E aquilo que você pode dar. Então, a gente, às vezes, se subestima ou se questiona diante de muitas situações, né? Então, quando a gente para e silencia, a gente se encoraja, porque a gente vê muitos outros caminhos que a gente pode tomar, né? Então, quando alguém questionava Jesus, você é o filho de Deus, e pedia prova, ele silenciava, né? Porque prova maior estava nas suas atitudes, nos seus milagres, na sua caminhada, porque ele dizia aquele, né, largue tudo e me segue, era a questão que a pessoa tinha que entender. Ele não precisava falar, era a forma de agir, e a gente só aprende esse agir se a gente começar a meditar, né? Se a gente começar a refletir, né, o nosso cotidiano. E um exemplo básico é o que a gente faz na casa espírita. A gente lida com espíritos, a gente convive com espíritos, mas mesmo assim apanha mais do que outra coisa. Vive apanhando de espíritos. E a gente não consegue aquela questão do diálogo, de entender o que se passa, como eu devo agir, porque um dia eu serei espírito fora dessa matéria, né? Porque tudo é transitório, tudo há uma transitoriedade, né? Então a gente vê que, voltando para as falas dos mentores, a gente estudou, né, uma parte sobre autodescobrimento, e aí fala da consciência do ser, de como é que ele se autodescobre, como ele se aceita, e isso se ele começa a refletir, né, a silenciar as suas agitações, porque nós somos agitados. Quando a gente quer uma coisa, enquanto a gente não consegue, a gente fica naquilo, martelando, martelando, e esquece que a gente vai buscar aquilo através de algo simples, que é a vontade. Mas para que ela seja exercida, eu preciso estar preparado para receber aquilo que eu desejo. Também não é só eu desejar, mesmo que eu busque e consiga, não quer dizer que eu esteja apto ou preparado para aquilo. Então, quando a gente começa a se autodescobrir, a entender como é esse ser consciente, isso faz parte de um silêncio, né? Porque você começa a mudar, mas essa forma de mudança leva tempo, então ela é lenta, né? É uma gotinha aqui, outra ali, como coloca Buda no seu ensinamento do jarro, né, que vai cada gotinha até encher. Então, é lento toda e qualquer transformação, ainda mais desse ser que é tão imperfeito, né, tão grosseiro com relação a esse mundo que ainda está por descobrir, que é ele mesmo. Então, a gente é um mundo em particular, quando a gente tem na filosofia o ser é um ser inacabado, mas ele não é um ser só. Né? Então, por mais que a gente seja inacabado, a gente está ligado ao todo, que é Deus, né? Aos bons espíritos. Então, a gente tem algo que nos liga com esse universo. Então, a gente é inacabado por quê? Porque a gente está em construção constantemente. Então, quando a gente começa a entender esse processo, que é voltando de novo para dentro de nós, né? A gente começa a amadurecer. E esse amadurecimento, a gente sabe que tem diversas formas de você amadurecer, ou com a boa aceitação, ou aquela famosa frase, né, do sofrer, do sofrimento, mas de alguma forma o ser humano precisa buscar e a se despertar. Então, Joana de Anjos diz que o autodescobrimento é o clímax
de experiências do conhecimento e da emoção através de uma equilibrada vivência. Então, a gente tem que buscar isso de uma forma saudável, né? Não é porque agora eu vou buscar me conhecer que eu vou parar tudo que eu estou fazendo. Não, a gente sabe que para silenciar e meditar, você vai ter que criar um hábito, né? E aí, criando o hábito, a gente sabe que não é fácil, eu vou ter que repetir. Eu não sei meditar. Eu tento meditar, mas quem sabe daqui uns 20, 30 anos eu aprendo a meditar. E eu digo como foi que eu aprendi. Mas hoje, não é assim que se medita, né? Só fechar o olho e ficar, vou saltar um mantra, não vai meditar. Por quê? Porque começa a mente da pessoa, domina você. Então, quando a gente começa a entender sobre esse silêncio, você tem que dominar a sua mente. É o processo da meditação. Dominar o seu pensamento, porque é algo que me chamou a atenção nessa pesquisa, que pensamento é ilusão. Então, você consegue controlá-lo. Eu não sabia. Eu sabia que eu estava remanando, criando, colocando para fora, mas também é uma ilusão. Então, eu preciso entender sobre o meu mundo real, sobre a minha realidade, sobre essas questões que a gente sabe que a grande parte foge de si mesmo, foge porque diante das lições de felicidade que Joana de Ângeles traz, ela fala lá que tudo nesse mundo é prazer. E aí, na hora de eu escolher o prazer, eu tenho que saber que prazer é esse. Que prazer esse vai servir para o meu espírito. Porque a gente precisa, sim, do material. A gente não vive sem o material. Mas existe essa questão que eu estou buscando, que é o espiritual. Então, nada tem a ver com esse mundo de felicidades, né? Materiais, mas é uma felicidade que a gente sabe que não depende muito do material, que é Deus tem preparado para nós, né, diante daquilo que a gente tem feito na nossa caminhada. Então, a busca de si mesmo para a liberação dos conflitos, amadurecimento psicológico, emocional, de personalidade, resulta do emprego de largos períodos, né, de meditação, de busca, de reflexão. Agora, diante do processo de meditar, não adianta eu sentar 1 hora e achar que eu vou saber a minha vida toda, porque a gente não lembra, né, o que a gente faz há poucos segundos, a gente faz algo. Imagine você ter que voltar lá da sua infância ou então de outras vidas em 1 hora. Então, não é assim. Então, o processo de meditar, né, ele diz que você tem que fazer 5 minutos. 5 minutos é algo que é muito pouco, mas é o começo, né? E não adianta você botar 1 hora, 2 horas, uma tarde ou um dia, por quê? Porque ele disse que pode ser, Joana de Ângeles disse que pode ser constrangedor e aborrecedor. Porque se você desperdiça tempo, né, fazendo isso sem conhecer a si mesmo, sem saber, e tentando encontrar-se rapidamente, é algo que vai lhe aborrecer. Então, você vai dizer, eu estou meditando, mas não estou conseguindo fazer nada. Então, você tem que fazer essa meditação lentamente, né? E começa a fazer 2 vezes ao dia, 5 minutos pela manhã, 5 minutos pela tarde, e escolhe 2 vezes ao dia para começar a meditar, né? Lógico que começa a meditar, comece a meditar, né? A gente sabe que a gente tem que fazer o mergulho interno, então a gente começa a ter uma concentração analítica. Então, 5 minutos eu já me concentro em algo e começo a trabalhar questões como problemas, defeitos, soluções e como aplicar aquilo ali na minha vida. Então, 5 minutos é pouco, mas imagina aí você começar em 5 minutos você não vai começar a escolher qual o seu problema, porque se for vários, vai passar 5 minutos escolhendo qual dos problemas resolver primeiro, mas vai colocar já numa ordem, que aí começa na segunda, na terça, quando for na sexta, você conseguiu selecionar todos os problemas. Defeito, a gente sabe que a gente não consegue muito, porque a gente acha que é exterior.
E quando a gente sabe que muitos defeitos estão no inconsciente, porque eu repito ações sem saber, voluntariamente, né? Então, para mim trabalhar aquilo, eu preciso de uma psicometria, eu preciso de uma terapia, eu preciso enxergar algo em mim, né? E trabalhar e entender que é um defeito. Não é? Não são defeitos aparentes. A gente sabe que defeito, nesse caso, seria defeitos de comportamento, de conduta. A gente vê também questões de excessos, porque as pessoas reagem assim, né? Muitas vezes. Então, é algo que está lá no meio consciente e que eu abraço e vou repetir, não sei a raiz, também não tenho controle, não sei onde parar, mas com essa concentração analítica, né, de ver como é que eu estou me desenvolvendo no meu dia a dia, qual é o meu objetivo de vida melhor. Eu quero uma vida saudável, eu quero viver bem, eu quero morrer bem. Ninguém quer morrer, mas quero morrer bem. E como é que vai ser esse morrer, né? Alguém já pensou como é que quer morrer? Ninguém quer pensar como é que quer morrer, né? Imagine nesse processo onde a gente silencia e começa a entender quem sou eu de verdade, como é que eu sou, como é que eu sou para Deus, né? Como é que é meu dia a dia. Então, as soluções que eu quero para mim, né? Principalmente dessa perseverança, da coragem, dessa fé que não oscila. Então, a gente vai aplicando isso. E a gente tem remédios para tal, como diz o Evangelho, que é a caridade, né? Que são as virtudes, que são as boas ações. Então, ser bom é um caractere de perfeição que o homem só vai buscar e entender interiormente se ele começar a silenciar, né? Então, se eu estou na minha casa, eu sei que tem uma música barulhenta, né? Que não me diz coisa com coisa, você consegue entender que você já está escutando diferente, né? Então, o silenciar vai te mostrar sons novos, vai te mostrar um caminho novo, porque você começa a traçar o seu próprio caminho. Como a gente diz, você é senhor do seu destino, mas de que forma? É só porque eu tenho conhecimento? É só porque eu estudei demais? Não, não é isso. É um mergulho interior que a gente chama de autodescobrimento. Eu estou me descobrindo. Eu estou trazendo para mim um novo ser, né? Esse ser que precisa, porque nós estamos na carne para isso, para amadurecer. Então, a meditação, ela breve, ela é bem gratificante, como diz Joana de Ângeles, porque ela traz agradável sensação de tempo, quer dizer, não é um desperdício, é algo que você aplica também na hora de orar. Então, eu orei, silenciei, escutei ali, fiz o meu pedido para Deus e vou esperar uma resposta. Porque Deus ouve todos os nossos pedidos e Ele sempre nos responde. A gente, às vezes, é que não capta direito a mensagem, mas Ele não deixa a gente sem resposta, porque todos nós, né, como bem sabemos, somos filhos de Deus. E aí a gente começa, né, a fluir, a banhar-se por fora e penetrar-se por dentro, simplesmente desfrutando de nós mesmos. Então, é um prazer que a gente vai gozar de viver, um prazer de vida, um prazer de ser leve, um prazer de ser calmo, né? Então, quando a gente é agitada, minha personalidade não tem paciência, não, é assim, assado. Personalidade se transforma, né? Tudo se transforma. O pensamento muda, sua personalidade se transforma. Então, o meditar, silenciar, o silêncio cura, né? O silêncio mostra muita coisa. Então, quando alguém está triste, ele fica em silêncio, né? Quando alguém está doente, ele silencia. Então, o silêncio mostra muita coisa. Ele também cura, porque você consegue emanar algo que vai além de palavras, né? Então, você consegue
trabalhar uma energia sua, equilibrada. Então, o silêncio cura porque você vai ter o domínio de algo chamado equilíbrio. Então, quem não é muito equilibrado, ele não tem muito esses domínios. A gente, por mais entendedor, né, de muita coisa, a gente não tem esse domínio. Então, por isso que muitas vezes nós somos bem fáceis alvos daqueles irmãos desequilibrados, porque encostam em nós e nós captamos e passamos adiante. E também quando a gente está, né, num momento não muito bom, em alguma frustração, a gente nunca para silenciar, para refletir e para dizer assim, eu mereci. Não, a gente não fez por merecer, mas sempre acontece aquelas imprevistos no meio do caminho para que a gente aprenda a lidar, né, com a situação. Então, a meditação, ela não deve ser um dever imposto. Joana de Ângeles diz que ela deve ser um prazer conquistado. Então, a gente vai conquistando no silêncio esse prazer de fazer tudo que nos é possível, né? Então, sem a claridade, ela diz, sem a claridade interior para enfrentar os desafios pessoais, o indivíduo transfere de uma para outra circunstância, somando frustrações que se convertem em traumas inconscientes e perturbarem a inteireza da personalidade. Tá aí, então ele começa. Ele não tem o hábito de buscar o seu interior, e aí ele começa com uma perturbação, soma-se com as demais perturbações que vão aparecer no caminho, e aquilo vira inconsciente, ele vai tornar a repetir mais na frente, não lembra onde foi que começou, então a gente vê pessoas com traumas. Tem gente que quando criança morre de medo de água, porque talvez já quase que morrer afogado. Não percebe, lógico que a criança, né, é uma fase que a gente sabe que passa, mas que fica grande coisa lá no inconsciente, né? E com relação a isso, é que vai interferir na personalidade. É o que eu estou dizendo. Se o pensamento muda, a personalidade também muda. Eu digo isso porque a minha mudou bastante. Eu pensei que minha cabeça era vazia, mas tem que ter umas coisinhas. E Joana de Ângeles continua dizendo que existe uma diferença muito grande em meditar, né? E aquele que não faz. Qual seria essa diferença? Alguém se habilitaria? Aquele que medita e aquele que não medita? Ela diz que a gente tem uma atitude mental diferente, né? Porque aquele que medita sabe enfrentar seus problemas. E aquele que não medita, ele não sabe, porque ele age com desesperação. Então, um exemplo é o medo da morte. A pessoa que não medita tem medo de morrer. Eu, pelo menos, não gosto muito de falar, não, né? Mas a gente sabe que é um caminho que não tem por onde, né? Nem que você se congele. Eu não sei se a gente faz que nem aquele homem nos Estados Unidos que já congelou 150 pessoas e a gente vai ser o próximo. E é a diferença, né, desse meditar que ela está falando, justamente saber lidar com os problemas, porque a gente viveu nos últimos 2 anos uma das maiores tribulações que a gente poderia imaginar, que foi o desencarne coletivo, que foi o desespero de gente perder a família toda, o despreparo do espiritual. Então, as pessoas não tinham para onde correr, porque as casas de oração e igreja estavam tudo fechado, tudo lacrada, e a pessoa estava lá sozinha, com a sua mente presa, sem poder ir para lugar nenhum. Eu imagino que agora, como diz lá nosso irmão Bernardo, é a vez da saúde mental se manifestar. Então, quantas pessoas não estão doentes e não se dão conta, né, e não conseguem enxergar que grande parte foi resultado dessa pandemia e também daqueles que não
conseguiram lidar com seus problemas. Então, tem gente que recorreu automaticamente ao espiritual para conseguir suportar a dor que era coletiva. Imagina, não era só no Brasil, né? Era no mundo todo. Né? Independente de poder aquisitivo, independente de status social, não tinha isso, não. O negócio vinha e levava mesmo. Então, a gente vê como Joana de Anjos fala sobre isso com relação à meditação, né? Porque ajuda enormemente aquele ser conviver em meio ao caos, né? Mesmo ele não tendo nada, ele consegue resolver os seus problemas. Então, 5 minutos eu já estou vendo que vale ouro, né? E ela diz que é importante e essencial dominar a mente, porque adquirindo esse hábito você vai ser bom. Então, a gente dominar a mente é compreender isso, né? Porque eu mando para a minha mente através de pensamento e ela me devolve através de ações. Então, a própria mente, ela não vai devolver de novo aquele pensamento, ela vai devolver uma situação, porque eu crio, eu facilito esse intercâmbio entre corpo e mente, que é indissociável, é indissolúvel, não se porque a mente, ela forma o meu corpo, tanto físico como espiritual. Então, é por isso que há uma dificuldade muito grande de se conhecer um cérebro, né, que é só uma massa cinzenta, de um corpo mental, que é um conjunto de pensamentos que estão ligados a todo o meu sistema nervoso, a todos os meus sistemas que eu possuo, e controla tudo. Então, por isso que quando eu começo a silenciar, né, a minha mente, eu também silencio grande parte do meu corpo físico, porque eu paraliso e controlo, como a gente sabe, pela respiração, né? Então, a respiração é algo que entra e sai, e tem um ritmo, né? Você começa acelerado e vai até, às vezes, você nem sentir a sua própria respiração. Então, esse processo que a gente deve buscar, né, de meditação, que nos falta muito também, muitas coisas, né? Um exemplo disso, a gente sabe que a cultura oriental é rica e bem experiente com relação a esses conflitos internos, né? Porque eles têm esse domínio e essa facilidade, porque é algo ancestral, é algo milenar que vai passando de geração em geração. Então, a gente vê que quando a gente está em silêncio, é muito bom, mas aquele silêncio demais também não serve. Então, a gente vê a questão do voto de silêncio. O que diz essa questão de como é que eu compreendo isso? E também está lá na lei sexta, Lei de Sociedade do Livro dos Espíritos. Ele também dá sua contribuição sobre o silêncio. O Walter, que é bem entendido. Você quer falar, Walter, sobre esse voto do silêncio? O que é que ele acha? O que é que ele diz para nós? Eu vou ler, porque tem que ler, né? Pergunta e resposta. A pergunta é: o que pensar do voto de silêncio, prescrito por certas seitas desde as mais alta antiguidade? E aí ele vai responder. Perguntai antes se a palavra está na natureza e por que Deus a Deus. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que ela concede. Então, a fala, né, nos permite muita coisa. Entretanto, ele bota lá, o silêncio é útil, porque no silêncio tu te concentras teu espírito e torna mais livre e pode, então, entrar em comunicação conosco. Então, você já começa a entender o processo que você começou com Joana de Ângelo interior e consciente, corpo e mente, e agora um mundo que se liga automaticamente com a nossa doutrina. Então, um mundo dos espíritos, né? Então, ele diz, mas o voto de silêncio e suas privações voluntárias
como ato de virtude, têm uma boa intenção, mas se eles enganam porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Então, ele diz que é inútil você fazer um voto de silêncio e você não sabe para que é. Então, por que eu vou fazer o voto de silêncio? Eu não sei para que eu uso do voto de silêncio de algo que, eu não vou falar com meu vizinho hoje não, porque eu estou fazendo voto de silêncio. E seu vizinho está lá passando mal, e se seu vizinho morre? Você não teve? Então, ele está querendo dizer que é uma tolice o voto de silêncio, né, quando não tem uma boa intenção. Agora, quando tem a boa intenção, que a gente sabe que nesse caso de Semana Santa, reflexão, jejum, oração, algo que você se isola ali para conversar com Deus, a não ser que você não queira mais falar com ninguém. Então, uma analogia nítida. Nós estamos aqui na cidade urbana e a Semana Santa todo mundo corre para o interior. Não era para ser o interior da alma, não. Aí todo mundo corre para o interior para ver as vistas, para limpar. Mas se bem que faz aquele recarrego, né? Porque a natureza lá é algo que não tem muita. Aquela questão do ser humano lá. Então, quando você sai daqui, né, da cidade e vai lá para o interior, você se carrega, você se renova. Mas a questão do interior tem que ser o interior, né, do espírito, como diz aqui o Livro dos Espíritos, na questão 772. Miramês também traz a sua contribuição quando ele diz: o silêncio é uma tônica, é uma porta e que nos permite grandiosas maravilhas. Ele diz: o barulho nos tira da harmonia por criar perturbações no ambiente onde procuramos paz. Então, o barulho é aquele ruído que não nos acrescenta muita coisa e que nos desconcentra. Então, quando a gente medita uma música suave, o canto dos pássaros, uma meditação guiada, faz com que eu crie e plasme uma imagem mental, né, que me renova e eu começo a ser livre. Então, quando eu tenho aquele ambiente, buzina de carro, gritaria, né, eu já sei que é um barulho de perturbação, não é um barulho saudável. E, consequentemente, os barulhos não saudáveis contribuem para um desequilíbrio harmônico, né? Então, ele diz também que a música nos ajuda muito nos requintes dos ajustamentos vibratórios, desde que ela não passe dos tons que alteram a nossa audição. Então, a gente começou falando de consciente, corpo e mente, falou da relação com o mundo espiritual, né, desse autodescobrimento, e ele fala de algo que é a nossa audição, que é o nosso escutar. Então, eu silencio, eu escuto melhor tudo que está à minha volta. É engraçado que uma vez eu vi uma deficiente visual total, e ela conseguia reconhecer o sexo, ela conseguia reconhecer o perfume, ela conseguia saber mais ou menos como que a pessoa estava pelo tom de voz, ela reconhecia, pelo escutar, então as pisadas, ela conseguia decifrar, assim, eu digo, Neto, não é normal, não. Você parece tão, assim, uma decodificadora, ela dizia, eu consigo. Além disso, saber quantas pessoas tem numa sala. Eu digo, se tiver mais de 20, ela disse, eu silencio e capto algo que ninguém consegue, é a respiração das pessoas. Eu digo, vixe. E ela disse que pela respiração ela contava a quantidade de pessoas. Eu digo, é uma habilidade muito incrível. Então, ele diz também, Miramês, que teremos a suavidade no falar e a delicadeza no gesto. Então, quando eu silencio, eu vou ser mais delicado, eu vou ter gestos mais delicados. E ele diz que não devemos também dispensar o uso da palavra, né? Que devemos usar porque ela constrói e faz saltar os nossos ouvidos, né? Então,
a gente aprende a escutar melhor, né? E para finalizar, que acho que vocês meditam bastante, né? Meio traz, ela tem um livro sobre o silêncio, ela fala de. Eu trouxe só alguns, porque tem mais de 21 méritos de silêncio. Aí eu trouxe 5 méritos. No primeiro mérito, ela diz que o silêncio repara a melodia, né, que a gente repara na melodia do silêncio as criações divinas. Então, quando a gente silencia, a gente consegue enxergar e conversar com Deus com mais facilidade. No céu, tudo é harmonia sem ostentação de força. Então, tá lá, o céu lindo, maravilhoso, e se a gente silencia, a gente consegue enxergar também. O sol brilha sem ruído. Meimei diz que o sol brilha sem ruído. Não quebres a melodia do silêncio, onde tua frase soaria em desacordo com a lei de amor e que nos governa o caminho. Então, silenciar é algo que faz com que a gente permita ser prudente. Então, quando a gente começa a falar, a gente vê se aquilo não entra em desalinho com as coisas de Deus, porque a gente mal conhece as suas leis, né? A gente tenta praticar o seu evangelho, interiorizar dentro de nós, né? Porque ler a gente lê muito, a gente estuda muito, né? Então, ela diz: recorda a ilimitada paciência do Pai Celestial para com nossas próprias faltas, sem alarde ao companheiro que romonage terrestre e que muitas vezes apenas aguarda o socorro do nosso silêncio, a fim de elevar-se em comunhão com Deus, meio. E para finalizar, né, a gente diz, Emmanuel diz, faz o bem em silêncio. Então, a gente tem lá no centro espírita algo na parede. O silêncio é uma prece. Quem disse isso? Quem foi que colocou na parede? O que é que significa? É a última pergunta que está lá. O Walter que... E assim, gente, só para não deixar o Walter aí coisado, vou logo dizer, foi Divaldo Franco que recebeu, não é Divaldo não, Chico Xavier, que foi o seu mentor que disse, se ele não soubesse o que dizer, que ele calasse a boca, porque silêncio também é uma prece. Muito bem, assim a gente chega ao final. Muito bem, Antônio. Você ainda tem alguns minutos ainda na sua fala. E a gente vai aproveitar para fazer algumas perguntas, né, direcionadas aí a esse tema tão importante e que às vezes a gente não tem muita paciência de se aprofundar nele. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, Antônia, sobre esse tema tão importante?
Rosiane, você se prontificou em falar, eu notei. Não, até que eu queria, mas eu recebi uma ameaça, não posso mais não. Brincadeira, gente. Não, achei muito interessante tudo isso que foi falado, que não precisa ser feriado para que a gente reflita. Isso é necessário durante toda a nossa vida. Ao amanhecer e ao acordar, ao adormecer, a gente tem que fazer essa reflexão, porque só assim você consegue ter algum crescimento espiritual. Mas o silêncio, muitas vezes, ele responde muito mais do que palavras. E aí é onde eu vejo muita questão de você ter o seu equilíbrio, porque vamos colocar uma situação de discussão. Quando você silencia, você evita muitas coisas. Evita falar o que você não gostaria de falar e de ouvir também o que você não gostaria. E muitas vezes com o silêncio, aquilo passa, aquele turbilhão, você vê de uma outra forma quando você passa por aquela questão do clímax em si. Então, eu acho que o silêncio, ele é importante em todos os momentos da nossa vida, não só no período da Páscoa, mas é importante que a gente saiba utilizar o silêncio, não só para falar com Deus, mas principalmente para nos autoconhecermos. Era isso. Foi maravilhosa a sua palestra, Antônio. Obrigada, Walter, pela oportunidade. Mais alguém gostaria de conversar com a Antônia? Eu gostei demais da palestra e acho que quando você não tem o silêncio, você vive muito mais pelo externo, muito mais perturbada, muito mais desequilibrada, muito mais influenciada. E o silêncio, para mim, eu acho que é um hábito que a gente tem diariamente. Em qualquer circunstância que a gente vive, a gente é como viver com Jesus. Então, a gente vive diariamente. Nas situações que nós estamos a enfrentar, muitas vezes o silêncio é aquele momento de respirar profundamente, de evitar um mal maior, como a Rosinha coloca aí, né? Não é só silenciar na boca, mas é na mente. É aquele equilíbrio que você consegue a não desejar o mal, a não retribuir algo de ruim, mesmo estando calada, né? É a sua mente realmente buscando essa harmonia e compreendendo a situação, compreendendo o outro, naquilo que ele está vivenciando aquele momento. Numa discussão, por exemplo, né? Então você vê que a pessoa está exaltada, está isso e aquilo, aí você não entra na mesma sintonia. Não é o silêncio da boca, mas é o silêncio da tua mente, a desejar alguma coisa boa para harmonizar aquele momento. Então, eu acho que o silêncio é algo que faz parte da nossa vida diariamente. E do momento que você acorda, do momento que você está com o outro, né? É aquele momento que você pensa coisa, reflete sobre a coisa, é aquele momento que você se autodescobre, principalmente numa prece. Então, o Espiritismo, ele te dá essa oportunidade de aprender a meditar constantemente. Quando você ora, você interioriza, você vive o seu momento consigo mesmo e com Deus. Então, é todos esses momentos que você vive. E o silêncio tem que estar presente. Esse silêncio da mente, o silêncio da harmonia, do equilíbrio que nós precisamos conquistar diariamente. Muito bem, dona Edna, muito bem, Rosiane, muito obrigado, Antônia, mas eu gostaria de fazer também uma observação. Assim, na nossa casa foi colocado uma frase lá, né? Como a Antônia já frisou, silêncio é uma prece, está lá escrito. Então, aquilo, as pessoas chegam e olham e respeitam, né? Olha a frase e respeitam. Aí, então, eu vendo uma fala de um espírito, ele dizendo o seguinte, dentro de uma doutrinária
os espíritos conversando, fazendo uma avaliação dentro da casa espírita. Aí os espíritos encarnados estavam todos em silêncio, ouvindo a palestra. Mas aí os espíritos desencarnados, fazendo um comentário, vocês acham que aqui está em silêncio? Aí observa que em cada uma das pessoas que estavam ali, estava com os pensamentos em ruídos. Uns estavam fazendo uma crítica ao palestrante, outros estavam fazendo uma crítica ao modo como as outras pessoas se comportavam, e isso estava criando um ruído muito alto dentro da sala, né? Aí é onde ele diz, né? Às vezes a gente vê uma casa espírita, mas não lembra que ali é a casa dos espíritos. E aí a gente só vê que é uma casa dos encarnados, né? Porque o silêncio, ele é também para os espíritos, e muitas vezes a gente não consegue silenciar o pensamento, né? Você não consegue nem ouvir o que o palestrante está falando, porque cada palavra que o palestrante fala, você foge para encontrar uma outra realidade que aquilo lhe chamou a atenção, tá certo? E aí você entra em conflito. Então, silenciar realmente é algo que a gente deve exercitar constante, tá certo? E aí eu me lembro de um exercício, né, que o mestre pergunta ao discípulo, né, perguntando, você já tem quantos anos de estudo? Ele diz, mestre, eu já tenho uns 5 anos de estudo. Então, você vai fazer uma concentração. Aí colocou ele no meio do mato, passou a noite e, quando voltou, ele perguntou, e aí, como foi que você passou? Ele disse, mestre, eu nunca ouvi tanto barulho de bichos, onças, leão. Ele disse assim, então você não silenciou, você ainda não está pronto para aplicar as tarefas. E mandou que ele passasse uma semana. Com uma semana, ele começou a conviver com o silêncio da mata, e aí ele passou a escutar coisas tão simples como a chuva, como os galhos, as flores. E ele perguntou, e aí, como se foi dentro de uma semana? Ele disse, mestre, eu me aprofundei e agora eu já ouço os bichos pequenos. Ele disse, você ainda não está pronto, tá certo? Mas o que é que me falta? É você silenciar a sua mente, tá certo? E aí é onde está o difícil, porque você consegue silenciar o máximo que você pode, mas silenciar a mente é algo ainda dos grandes mestres. Tá certo? E assim eu espero que a Josiane, como já estudou o budismo, ela possa nos trazer aí uma fala desta área para nós, Josiane. Espero, aguardo que você possa preparar aí algo junto com a Antônia sobre o silêncio. Tá? Pode sim. Então, nós vamos lembrar que na próxima sábado teremos a palestra da Meirinha, tá certo? Ela vai nos trazer uma fala e, nesse momento, vamos nos harmonizar para fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo ao Pai, agradecendo ao Divino Mestre Jesus, agradecendo ao mentor espiritual desse trabalho, por nos dar a oportunidade de todo sábado estarmos juntos em sintonia com esta espiritualidade, com o mentor de nossa casa, e também pedindo, Senhor, que possamos, assim, aprender a silenciar o nosso coração, silenciar nossas tensões, silenciar nossas angústias, silenciar o nosso coração. E assim, amado Jesus, peço que nos dê a permissão para dar por encerrado a nossa doutrinária de hoje. Agradecendo a Antônia, agradecendo a todos que compartilharam desse trabalho. Uma boa tarde. Boa tarde, gente. Fiquem com Deus. Boa tarde. Uma boa Tchau. tarde. Tudo de bom, uma boa Páscoa.